Você já ouviu falar de um livro que foi banido da Bíblia? Um texto antigo, envolto em mistério, anjos caídos, gigantes e segredos do céu? Esse é o livro de Enoque, um dos escritos mais controversos e ocultos da história sagrada. Ele não faz parte da maioria das Bíblias modernas, mas durante séculos, seu conteúdo intrigou estudiosos, religiosos e curiosos. Por que esse livro foi retirado? O que ele dizia que era tão perigoso? Hoje, você vai descobrir. Prepare-se para mergulhar em uma história proibida. Um relato que mistura céu, terra e o desconhecido. Ele era Enoque, o bisavô de Noé. Um homem que andou com Deus e que, segundo as Escrituras, foi levado aos céus sem passar pela morte. Mas o que poucos sabem é que Enoque teria recebido revelações que ultrapassam tudo o que conhecemos. Ele teria visto os céus se abrirem, ouvido a voz dos anjos e caminhado entre os tronos e os mistérios do Altíssimo. No seu livro, ele descreve encontros com seres celestiais, anjos que desceram à terra e revelaram segredos proibidos à humanidade. Esses anjos se apaixonaram por mulheres humanas e geraram filhos gigantes, os Nefilins. Esses filhos corromperam a terra, trazendo violência, caos e escuridão. O céu então reagiu. O céu reagiu e com fúria. Os anjos caídos foram chamados de vigilantes, e seu pecado não seria esquecido. O Senhor dos Exércitos ordenou que fossem acorrentados em abismos de escuridão até o dia do juízo final. Mas antes da sentença, eles suplicaram, choraram e enviaram Enoque como intercessor. Enoque subiu em espírito e diante do trono de Deus ouviu a resposta, fria, irrevogável: você não intercederá por eles, pois eles conheciam o céu e ainda assim escolheram a corrupção. Enoque então retorna à terra com uma mensagem que ecoaria por milênios. Enoque viu o futuro, não apenas o seu tempo, mas os séculos que viriam, até o fim de todas as coisas. Ele viu tronos, viu livros sendo abertos e anjos anotando os nomes dos justos e dos condenados. Ele viu o justo, o escolhido de Deus, vindo com milhares de santos para julgar o mundo com justiça. As montanhas tremeram, os céus se rasgaram e as estrelas caíram como folhas secas. Os reis da terra, os poderosos, se esconderam nas cavernas, mas não havia mais onde fugir. A voz de Deus ecoava como trovão, e tudo o que era escondido foi revelado. E Enoque escreveu tudo o que viu. Mas o mundo não estava pronto para essas verdades. Mas por que essas palavras foram escondidas? O livro de Enoque não foi perdido. Ele foi apagado. Em tempos antigos, ele era conhecido, lido por profetas, reverenciado por anciãos. Há vestígios dele nos pergaminhos do Mar Morto, ecoando entre os manuscritos mais secretos da história. Até mesmo Judas, no Novo Testamento, faz menção direta às palavras de Enoque. Mas algo mudou. Quando os poderosos se reuniram para decidir quais livros fariam parte da Bíblia, o de Enoque foi deixado de lado, silenciado, esquecido. Diziam que era perigoso demais, fantástico demais, incompreensível para as massas. Ou talvez, porque revelava coisas que não deveriam ser conhecidas. Coisas como os nomes dos anjos caídos, como os códigos da criação, como os segredos do tempo. O livro falava de dimensões espirituais, de portais celestiais, de realidades além do visível. Dizia que há mais entre o céu e a terra do que os olhos humanos podem suportar. Enoque descreveu criaturas de luz guardando os caminhos sagrados, esferas de fogo movendo-se entre os céus como olhos vivos, e uma sala, feita de cristal e chamas, onde o Altíssimo habita. Imagine um homem, milhares de anos atrás, tendo acesso ao que talvez seja o próprio código do universo. Talvez o que ele viu era grande demais, profundo demais, para estar nas mãos de todos. Mas Enoque não foi apenas um espectador, ele foi escolhido, separado dos homens, preparado para andar entre os anjos.
e ouvir a voz do Eterno. Ele não só viu o fim, ele foi chamado para avisar. Nas suas visões, os tempos finais não eram apenas destruição. Eram uma escolha entre luz e trevas, entre vida e condenação. Ele escreveu sobre os dias em que a verdade seria esquecida, em que o mal se disfarçaria de sabedoria e em que os corações dos homens se tornariam frios. Soa familiar? Enoque falava de um mundo que se tornaria cego, mesmo cercado de sinais. Ele viu o surgimento de falsos deuses, o colapso da moralidade e uma humanidade que correria atrás de ilusões. E mesmo assim, haveria um remanescente. Um povo que se manteria firme, esperando pela vinda do escolhido. Esse escolhido brilhava como 1000 sóis, e com ele vinham os exércitos do céu. Naquele dia, os livros seriam abertos, as almas seriam pesadas, e cada segredo revelado. O tempo de Enoque passou, mas sua mensagem ainda atravessa os séculos, como um sussurro esperando ser ouvido. Séculos se passaram, impérios ruíram, a fé foi testada e o silêncio cobriu o livro de Enoque. Mas agora, ele ressurge. Por quê? Porque justo agora, em nossos dias, tantos começam a buscar esse livro esquecido. Tantos voltam os olhos para as palavras de um homem que caminhou com Deus. Talvez porque estamos mais perto do fim do que imaginamos. Talvez porque o que Enoque viu está prestes a acontecer. E você não foi escolhido por acaso para ouvir isso. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Nada é por acaso. Se essas palavras tocaram o seu coração, se essa história despertou algo dentro de você, então se prepare, porque o que está por vir é maior do que podemos imaginar. Inscreva-se no canal, junte-se a nós nessa jornada, porque aqui a verdade escondida é revelada.